verdade, né? Olha só. E a gente fica com Terça-feira. saudade, né? É tão bom quando chega. Isso. A gente sente falta, né? Então, só lembrando que as nossas reuniões ficam gravadas e elas depois vão para o YouTube. Uhum. Então, a gente pode rever a reunião. E também, na semana passada, a Isabela chegou a comentar como falar, né, do Cosmic Power para alguém para convidar. Uma maneira também interessante é convidar a pessoa para assistir a reunião no YouTube, que assim ela também pode participar em outro horário, né? Ao vivo é muito melhor, né, gente? Né, Daniela? Mas depois também tem a gravação, ok? Exato. Tem Então, alguém que nós, está aqui pela primeira vez, gente? Alguém levante a mãozinha que esteja aqui pela primeira vez. a gente também vai ligando as câmeras, né? Porque muita gente ainda com a câmera desligada para a gente ficar mais presente É. e também a gente poder se ver, né? Ok? Tem a Vera dizendo aqui, eu. Ah, Oi, Vera, seja bem-vinda. Se a quiser abrir Vera, a câmera também, viu? é, tá bom. Ok. Viu, Isabela? Você estava aqui quando eu falei de divulgar o vídeo, né? Ok, também. Ok. Então, nossa leitura hoje, né, Daniela? Vamos ver aí, escolher os leitores. Eu já coloquei também aqui no grupo. Primeira edição, as páginas 136 a 138 e na segunda edição, 133 a 135. Então a gente tem já três pessoas, a Dimari, a Vera e o Vanderlei. Você consegue destacá-los, Cleide Amada? Eu acho que a Vera não, amiga, só a Dimara e o Vanderlei. A Vera só nos deu boa noite, tá? É que ela colocou eu não sei se ela é nova ou se ela tá querendo ler. Tá bom? Quem sabe uma pessoa que nunca leu hoje É, se habilita, né? Ia ser tão bom a gente escutar uma outra voz e também é tão bacana a gente ver os sotaques todos do nosso país, né? Cada um com seu sotaque, é muito legal. Todo mundo sabe que eu sou mineirinha, né, gente? tá na cara. Quem mais gostaria de ler? Vamos ver aqui quem está online. E com a câmera ali. Marcela, quer ler para gente, Marcela? Você está com o livro? Eu não tenho livro, não tenho livro, desculpa. E o Vilmar? Vilmar tá com Eu livro, posso ler. Vilmar? Ó, o Vilmar tá com livro. Vamos ler, Vilmar? Ok. Oba, legal. Então, gente, vamos lá. Alguém A antes do primeira. Vilmar disse que podia ler, desculpem. Ah, Foi bom. eu, mas pode deixar ele ler, eu leio de outra vez. Pode deixar. Tudo Ah, bom, Raquel. mas Ô, Raquel, obrigada, amada. Não vi, desculpa. Da próxima. Tranquilo. Sim, Tá bom. Então, vamos lá. Admari, você está com a primeira ou segunda edição? A gente. segunda. A segunda? Então, você vai pegar na 133, tá? Sim. Aí, como eu encontro o meu centro, e você vai até. É, o segundo. Deixa eu ver aqui, porque ele está um pouquinho diferente. Oi, tá tudo bem? Então tá bom. Tá. Vamos fazer assim. Bom, deixa eu ver, porque ele está diferente. Lê o 15.2, né? O Como eu encontro meu centro. Atenção e presença. Você vai ler até Cosmic Power, tá bom? Que está na página 133. Os dois primeiros parágrafos, de Mari. Ah, tá. Então, até o final da página 133, né? Isso, Tá. isso. É porque está diferente no outro, tá? E, Vanderlei, você está com a primeira edição, né? Isso, isso, primeira edição. Tá, então você vai ler. Além disso, até chegar um, dois, três parágrafos, até chegar em atitude específica, tá bom?
Tudo bem. Ok. Vilmar, tá com primeira ou segunda edição, Vilmar? Primeira. Então você lê os dois últimos parágrafos. Ficamos até o final da outra página, Cosmic Power, tá bom? Obrigada, Vilmar. Isso aí, Débora. Então, meus queridos, estão prontos? Vamos então fazer uma respiração, a gente se centrar mais, a gente tira os óculos, podemos fechar os nossos olhos um pouquinho. E com um sorriso, abrimos ligeiramente os lábios e a boca e soltamos todo o ar. Fechamos a boca e inspiramos profundamente. Expiramos. Inspiramos. Expiramos. Solta todo o ar. Fecha a boca pelo nariz, inspira. Expira. E mais uma vez. Inspira. E expira. Vamos respirando, abrimos nossos olhos. Vamos voltando aqui para a nossa leitura. Pode ir, Edmari. Como eu encontro o meu centro? Por meio da atenção, a nossa consciência conduz-nos à vigília, ao que está acontecendo nesse momento, no aqui e agora. Paralelamente, deriva daí uma curiosidade bastante específica, ou melhor, um interesse e uma flexibilidade na receptividade, sem julgamentos a respeito do nosso ambiente circundante. Atenção e presença. O verdadeiro fundamento de toda meditação é a presença total. A atenção ao momento é a chave mestra para o mundo interior. Sem ela, uma meditação não é nem concebível nem possível. A meditação leva-nos para o centro interior, para a calma e para longe do auto-engano da realidade. Assim que nos apercebemos que, na meditação, existe e está à nossa disposição todo o potencial para a saúde física, mental e também preventiva, já não será difícil decidir por essa forma totalmente consciente de meditação. Cosmic Power. Além disso, a meditação Cosmic Power é o instrumento perfeito para o crescimento pessoal e espiritual. Ela atua preventivamente de maneira física, assim como de maneira espiritual em nosso sistema nervoso, e com isso, em todo o nosso bem-estar geral. A meditação Cosmic Power leva à calma perfeita e ao silêncio. Por isso ela pode ser executada por toda parte. Mas, mais uma vez, trata-se, portanto, da atenção à respiração. Nossa atenção não está, dessa forma, voltada para nenhuma outra coisa específica. Não se espera nenhum julgamento de valor, nenhuma atitude e nenhuma intenção. O efeito se coloca por si só. Durante a meditação Cosmic Power, nós deveríamos nos colocar em um estado de extrema concentração e observação. Nisso, é totalmente irrelevante se pensamentos surgem ou se uma dor conhecida ou desconhecida de repente passa ao primeiro plano. Na meditação Cosmic Power, ficamos absolutamente distanciados de todas essas manifestações que sobrevêm.
Nós não julgamos, nós apenas observamos. Se pensamentos insólitos se instauram, eles não serão alimentados ou perseguidos de nenhuma forma. Eles também não podem nos impulsionar para uma atitude específica. Ficamos como nada além do que um. Peraí, Vanderlei, só um pouquinho, que agora é o Vilmar. Tá bem. Obrigada. Ficamos como nada além do que um observador intocado e totalmente neutro. E a cada movimento de respiração, já deixamos para trás aquilo que foi observado. Isso, por sua vez, nos leva a um estado bastante especial de distanciamento do ambiente, assim como de nosso corpo e de nossa racionalidade, longe do cotidiano. Nós poderíamos designar isso como um estado bem peculiar de elevação. Isso desencadeia uma sensação, uma certa conexão corporal profunda com tudo o que está em nós. Isso é percebido e vivenciado como um sentimento de ser tudo em um. Esse sentimento de ser tudo em um é apresentado como uma experiência, como uma vivência forte, ampla, extensa e aberta, que aniquila todo o entendimento e pode ser representado apenas como uma sombra daquilo que foi vivenciado. Dessa experiência, pode-se concluir que nosso verdadeiro cerne engloba muito mais do que o nosso corpo e nosso espírito. Evidentemente, é preciso que haja uma intenção entre corpo, espírito e o todo que a tudo engloba, Uma em torno de interação. muito. Vilmar, só volta essa frase, por favor, um pouquinho. É interação. Evidentemente, é preciso que haja uma interação entre corpo, espírito e o todo que a tudo engloba, em torno de muitos outros componentes. Por isso, podemos afirmar sem hesitações que, por meio da meditação Cosmic Power, um processo de autoconhecimento se instala. Trata-se aqui do modo de agir do observador isento dos fatos da vida, sem se identificar com eles e muito menos influenciá-los. Isso, por sua vez, leva à ampla descoberta da verdade sobre o mundo e sobre si mesmo. Capacidades bastante especiais emergem também como efeitos colaterais, como a generosidade e a tolerância. Essas capacidades são treinadas totalmente em paralelo por nosso subconsciente por meio da meditação Cosmic Power. Maravilha. Ok, muito obrigada aos leitores. Nós já lemos essa parte do livro algumas vezes, não uma só, né? Mas essa parte do livro é muito interessante, porque além dela mostrar os benefícios, ela também nos ensina como fazer essa meditação, né? Como entramos e como nos comportamos durante a meditação. E aí eu gostaria então que a gente pudesse agora, né? Pode comentar o que já tem experimentado com a prática, ou a gente pode comentar sobre esse trecho do livro, né? O que que foi mais importante, o que que a gente não tinha ainda observado, e fica aberto aqui então o nosso intercâmbio, né? Então, os Eu, leitores também, né, Débora? Que o pessoal que leu agora, alguém se sentiu tocado por algo especial? sim. E aqui tem muitas pessoas, enquanto vocês estavam lendo, eu estava rolando aqui a galeria, né? Vendo as pessoas aqui conosco. Tem pessoas que estão sempre aqui, né? E às vezes nunca tiveram, né? Essa, vamos falar, coragem, né? De se manifestar. E é tão importante a gente ouvir todos, né? Porque a gente está em comunidade justamente por isso. Então, gostaria de convidá-los também
a falar algo, né, do que vocês viram na leitura. E seria muito bom se todos tivessem um livro também, né? E aí, Daniela, pode colocar aí o local que a gente encontra o livro, Eu coloco aqui. ok? Ok. Então, quem gostaria de comentar algo, falar algo, o que foi tocado, o que que ainda não tinha observado? Olha, eu não faço assim, né? Ou eu agora vou querer fazer assim, ok? Quem gostaria? Não fiquem tímidos, né? Não fiquem tímidos. Vou ler o trecho do livro que chamou mais atenção, né? Porque a gente está aqui para isso, né? Para que todos possam participar, né? Tem a mãozinha eletrônica, às vezes fica mais fácil, ou então a Cleide ajuda a gente a ver, porque muitas vezes a gente não consegue ver quem está levantando a mãozinha, né? Ok? Eu posso chamar algum de vocês aqui? Chama, Débora. Vamos ver a Mônica Lizardo. Ei, Mônica. Eu também estava com vontade de chamá-la, acredita? Oi, É, gente. é. A Você minha, me minha irmã chamou a atenção, caçulinha, Mônica. a minha irmã caçulinha se chama Mônica. Ah, que legal. Oi, gente, boa noite. Eu peço desculpas que eu entrei um pouquinho atrasada. Eu estou a trabalho aqui em Minas Gerais. Eu moro em Belém, no Pará, e estou a trabalho em Minas Gerais. Então, eu não consegui acompanhar a leitura, que eu entrei agora há pouquinho. Agora, já que lembrar de mim aqui num cantinho, não sei por quê, eu vou aproveitar para falar que as meditações do Cosmic Power, eu estou intensivando elas. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer os 3 dias na semana, desculpa, as 3 vezes durante o dia, porque eu sou muito dispersa e eu tenho dificuldade mesmo de concentração. Enfim. E eu estou sentindo uma melhora muito grande com a meditação. E agora eu estou num hotel fazenda aqui no interior de Minas, que eu vim trabalhar com os indígenas. Eu percebi o seguinte: tudo bem que a gente pode meditar em qualquer local, é evidente, eu imagino que sim, né? É isso que se pretende. Mas aqui nesse lugar, em contato com a natureza, e eu ando caminhando na grama com o pé no chão e etc., e mais silêncio, está sendo muito mais propício para mim a prática da meditação e alcançar assim, um lugar muito bacana com a prática. Então, eu sei que a gente está nas cidades, nas metrópoles, eu, particularmente falando, me sinto mais afinizada assim, com esse lugar da natureza e do silêncio, e está me fazendo muito, mas muito bem, está tendo um diferencial as meditações aqui mais próximos à floresta, ao verde, à grama, ao silêncio, sabe? Aos bichos, aos pássaros. Mas Tá eu com o sei que pé é um na grama? desafio. Sim, sim, andei com o pé na grama, abracei. Não, de meditar, botar a meditação com o pé na grama. Fiz isso essa semana. Então é isso que eu queria falar, eu quis falar. E eu lamento não ter escutado o trecho direitinho para poder fazer algum tipo de comentário. É, o Mas aí que eu aproveitei para fazer essa contribuição, falar como está sendo muito importante para mim. E durante o dia eu tô lembrando das respirações, sabe? E tá me ajudando bastante, assim. Quem é hiperativo mental, tem velocidade de pensamentos, que é o meu caso, a respiração, essa respiração, né? Expirar profundamente e depois inspirar, isso está fazendo uma diferença muito, muito grande mesmo. Gratidão a todos. E a oportunidade de eu estar nesse grupo. É isso. Obrigada, Mônica. Mônica, você falou nessa dificuldade de atenção, e aí o texto de hoje é justamente sobre isso, a importância de nós, né, termos essa maior atenção e maior presença com a prática do Cosmic. Então, quem tem muita dificuldade, mente acelerada, às vezes é hiperativo, que bom que você está aí na natureza, porque você vai ter alguns dias para você conseguir praticar, porque parece que isso está te estimulando mais, te convidando, né, a
meditar com mais frequência, e aí seu corpo vai acostumando, você vai experimentando os benefícios, e depois, quando chegar, né, na vida agitada da cidade, já vai ficar mais fácil, né, para você. Que bom, Ô, bem-vinda, né? ô, Débora, eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje. Eu estou facilitando essa semana um curso do Cosmic Power básico, né? Em Brasília, tem uma lei aqui distrital que fala que é proibido buzinar. Mas assim, tem placa para todos os lados que em Brasília não buzinamos, né? O que nas demais cidades eu imagino que seja diferente, né? Mas aqui não tem isso. É raro você ouvir buzina, né? Por conta dessa cultura local. E aí a gente estava na minha sala hoje com a turma e a gente estava treinando a respiração em pé, depois sentado, para justamente alcançar. E aconteceu um buzinaço durante o processo de respiração, durante 15 minutos, enquanto a gente estava respirando, sabe? Então a gente ficou todo mundo se olhando assim, e eu falei, vamos continuar respirando. Tá o barulho lá fora, mas a gente vai continuar. E pra gente é muito atípico, sabe? Parecia que tinha tido, não sei se era uma manifestação, uma carreata, porque Brasília também tem muito manifestação, né? E aí os 10, 15 minutos de prática em pé e sentada foi assim, com um buzinaço, Débora, que foi. Aí eu falei, conseguimos fazer essa respiração em meio ao barulho intenso também, né? Então, todo mundo riu, a gente continuou e teve que firmar, teve que ter firmeza, né, para poder chegar. Isso também acontece, né? Sim, e também existe, né? Nada é por acaso, né? Então, esse acontecimento dessas buzinas, na hora que vocês estavam, né, justamente treinando essa respiração, tem um significado, talvez para cada um significado diferente, né? Um despertar, que uma buzina chama atenção, ou às vezes eu consegui não me agitar durante uma coisa que é difícil na minha vida, eu consegui manter meu equilíbrio, então não deixa de ser também um ensinamento, né? Mas é muito importante a gente se dar conta, né? Como a Mônica falou, eu tenho essa dificuldade, né? Então, admitir que tem essa dificuldade. E durante a meditação, né, a gente pode, antes de meditar, né, ter antes, né, essa intenção, né, de que o nosso corpo sempre nos ajude no que seria melhor para a gente, né? Ok? E a gente diz para o nosso corpo, agora eu vou meditar, né? E ele obedece, né? Quem mais gostaria? Esse texto é tão rico, né, gente? Tão profundo. Né? Como que as pessoas aqui estão lidando com os barulhos, né? Os lugares em casa? Quem quer compartilhar um pouquinho da prática, dos desafios? Alguém? Thaís. Oba. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estava te ouvindo agora, Dani, fiquei pensando, imagina São Paulo sem buzina. Seria uma maravilha. Eu acho que quanto mais a gente tem esses estímulos, a gente também vai se acostumando, né? A gente se acostuma com as coisas boas e as não tão boas. E a buzina não é boa, mas a gente acaba criando aí uma resistência. E aí, quando escuta, isso não é algo que me tira mais do meu centro, porque é algo que já é meio que no cotidiano. Mas é só uma observação. Eu, na verdade, enquanto ouvia o pessoal lendo, me lembrei de uma imagem que para mim ilustra muito o antes e o depois na minha vida, com a meditação e com a ampliação de consciência. Então, a imagem é um labirinto. Né? Quantas vezes a gente se sente num labirinto quando a gente está identificado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com o problema que a gente está vivendo no dia a dia, e aí nunca acha uma saída, né? Você vai, bate com a cara no lugar, você volta e não encontra, e você fica nesse labirinto. E com a prática da meditação,
a gente vai desenvolvendo esse auto-observador. Então, é a visão de drone, né? A gente consegue se ver lá naquele labirinto. E com a visão de cima, a gente consegue ver a saída. Então, para mim, a respiração, a meditação faz esse papel do desenvolver do autoobservador, da gente se desidentificar com o que está vivendo, conseguir se ver, não é que o problema some, mas a gente consegue ter uma outra visão da gente ali envolvido e vendo as coisas e ver a saída que muitas vezes a gente não vê quando está lá no meio do labirinto. Então, meditar vem construindo isso em mim, essa visão de cima, ampla das coisas que eu vivo. Das mínimas coisas, às vezes, no dia a dia, uma vontade de fazer xixi, que às vezes antes eu segurava e não fazia, agora isso não permito mais que isso acontece, que eu não deixo mais isso acontecer. Não, tô com vontade, então é isso que o meu corpo pede agora e eu vou fazer. E aí depois eu faço a outra coisa que vem. Então é um desenvolver de uma liberdade maior, de uma consciência e acho que também de uma paz, né? De uma tranquilidade. Então essa visão do labirinto para mim, essa imagem me ajuda muito. Até em alguns momentos eu sair daquilo e falar, então tá bom, vamos ver. Se eu estiver vendo de cima, o que que eu posso ver que eu não estou vendo aqui agora? Então era isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Ok, Thais. O nosso corpo, né? Ele nos obedece em tudo, né? A gente observa também, ele nos comunica muitas coisas e também ele obedece o nosso comando. É um treino do nosso comando. E a gente, então, antes de meditar, a gente pode dar alguns comandos para o nosso corpo. Agora eu vou meditar e nada vai me incomodar. O nosso corpo, então, vai obedecer esse comando, né? E também a gente pode dar um comando. Eu já fiz vários cursos que a gente era instruído para dar esse comando para o nosso corpo. Se eu escutar algum barulho, eu vou cada vez mais fundo. Então, nenhum som. Então, se você dá esse comando para o seu corpo, se alguém, você está na sua casa e alguém bate a porta, tá, você não se assusta, porque você realmente entrou naquele silêncio interior, né? E você se distancia, como ela fala muito aqui, do mundo externo, né? Mas isso é um treino, né? E treinar que o nosso corpo nos obedeça também é muito possível. Tanto é, você deu essa lembrança aí que você deixa o seu corpo, que isso é muito importante no capítulo que a gente leu na semana passada, a gente falou isso, da gente fazer o que o nosso corpo pede, né? Então, agora eu não vou. Para que que eu vou segurar um xixi? Eu vou fazer o xixi, né? Mas o nosso corpo também é capaz de, se eu não puder fazer um xixi, eu pedir para que ele espere e aguarde. E ele vai conseguir aguardar. E a gente fazia esse tipo de treinamento em vários cursos, que a gente ficava 4 horas sem ter intervalo. Que os cursos antes eram diferentes. A gente via toda a teoria, tudo do cósmico em 2 dias inteiros, né? Centro de energia, parte básica, centro de energia. E a gente tinha que ficar 4 horas treinando também o nosso corpo a nos atender, né? O nosso corpo a nosso serviço também, né? Nós estamos a serviço dele, ele também é o nosso serviço. Então, são muitas coisas, né? Cada um escolhe um ladozinho para observar e falar, né? E a Ok? Elisa, Olá, boa noite a Ei, todos. Elisa. Tudo bem? Eu fiquei assim bem tocada naquele trecho que a Sophie cita, né? Que é assim que a gente alcança, acessa uma ampliação da espiritualidade e também onde ela coloca
um aumento da tolerância e da generosidade. Então, acho que essas palavras, elas me trouxeram, assim, um, uma reflexão bem intensa, porque acho que a gente vai vendo e vai observando o nosso comportamento mediante as coisas e dizendo: isso importa mesmo? Será que vale a pena ter essa reação e não essa ação? Você começa assim a analisar o histórico de vida da gente mesmo e dos contextos, e é muito gratificante observar essa ampliação desse estado espiritual que não dá para explicar. Ele é sentido, mas sentido numa profundidade muito grande. E aí a generosidade, ela expande, você tolera coisas que antes você já teria esvaído de acessos de raiva, de atuação que não seria tão condizente com esse estado que eu vejo que ele promove. Então, eu quero agradecer e externar essas palavras que me tocaram profundamente e que eu posso dar um depoimento concreto a meu respeito. Ok, muito bem, muito obrigada. E os familiares agradecem, né, Elisa? Muito, sim. Eu lembro que quando eu completei um ano de Cosmic Power, eu fiz um post falando das 10 mudanças que eu tinha feito e postei no meu Instagram, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto de divulgar, né? Minha natureza é muito forte nisso. Aí meu esposo entrou lá e fez um comentário assim: Minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, graças a Deus, bendito seja o Cosmic Power. E aí eu falei, poxa, amor, você fazer esse comentário público assim mesmo, eu fico até vermelha. E ele falou, não, não pare não, não pare não, que você tá bem mais calma. Então, eu também somo a minha fala com você. As mudanças às vezes são muito sutis, né? Às vezes, uma pessoa consegue perceber que a gente mudou muito. E outras vezes, a gente vai. Essa mudança é um estado interno, às vezes, né? Mas quando no texto aí fala tolerar, a gente sempre pensa em tolerar a situação de alguém. Que situação que alguém fez, ou o meu relacionamento com alguma pessoa. Mas é quando a gente volta, né? Essa tolerância para situações da nossa própria vida, né? A gente está passando, às vezes, por uma fase difícil. E a gente não quer aquilo, a gente não tolera, é o não, né? E o sim é o tolerar, né? O tolerar é você ter uma paciência com o que se apresenta. Você não gosta daquilo, mas você se mantém paciente. E o Cosmic nos ensina muito isso, sim, como a Elisa falou. Porque a gente aguarda, né? Porque aquilo tudo vai ser um aprendizado. Era o que a gente precisava às vezes, né? E depois a coisa está tão difícil, se a gente conseguiu tolerar, depois ela pode melhorar tanto, né? A gente passou por aquilo para que algo melhor acontecesse depois. E por isso que esse aprendizado espiritual vem junto, porque isso é uma maturidade espiritual. Você dizer sim para o que se apresenta, né? Então, é muito rico mesmo. Ela fechou, né, o texto com essa frase, né? E aí a gente é generosa com a nossa vida também, né? Porque a gente fica esperando o que pode acontecer, né? Ok? Mais alguém? Bom, vocês podem falar também, mas tem essa parte do livro aqui que é muito importante, é como a gente se comporta quando a gente está em meditação, né?
A gente, quando está meditando aqui, a gente vai falando também um pouco como é, mas como esse se observar é importante. Se trata disso aí, né? Da gente observar o nosso corpo. Se aparece algum sintoma, ela chega a falar, às vezes, um sintoma que estava sempre presente, continua durante a meditação, ou às vezes a gente não sente nada no nosso corpo. A gente está num dia ótimo e de repente a gente começa a sentir uma pontada no peito, uma pontada no estômago, algo no nosso pé. E aí, como a gente faz essa observação? Essa parte aí no texto é muito importante isso. Você volta a sua atenção para lá, você é um observador do que acontece. Você observa simplesmente aquele local. Em outras partes do livro ou durante um curso, ela fala sempre com um sorriso. Você não quer ficar livre daquilo, você simplesmente observa o que se apresenta, sem intenção alguma. Só observa. Você passa a ser um observador. Fala para não lutarmos com os nossos pensamentos durante a meditação, que a gente simplesmente volte. E ela fala muito sobre voltar a atenção para a nossa respiração, que isso nos livra de julgamento, nos livra de intenção, nos livra de lutar contra o que a gente gostaria, né? Então, nos abrirmos para aquilo e voltar a atenção para a respiração, ok? E aí, quando um pensamento vem, não ficar se criticando também, deixar ele passar, né, como uma nuvem, e não, só não engajar nele e não adicionar um pensamento a outro e a outro para você não pegar um fio e se perder. A Zilda, peraí, Zilda, abre o seu mic, por favor. Desculpe. Eu acho que foi bem importante essa parte aí que Débora colocou. E às vezes a gente sentir o corpo, é o seguinte, essa semana mesmo eu senti uma dor no peito, uma raiva, e às vezes a gente quer mudar aquela situação, né? E aí eu comecei a respirar, respirar, e quando eu concluí a meditação, estava tão leve, parecia que não tinha acontecido nada, mas veio aquele sentimento assim que foi tão forte, e às vezes, se a gente não tiver o cuidado, a gente quer mudar aquele pensamento, aquilo que a gente está sentindo, né? E isso para mim, eu digo, nossa, estou tomando consciência, fiquei tão feliz. Ao mesmo tempo que eu sentia aquela raiva, sentia aquela dor, mas eu senti que eu também estava me aprofundando na meditação. E gratidão, né, por chegar a esse momento, né? Queria compartilhar isso, que para mim foi muito importante. A gente quer correr, né? Um sentimento raiva, nossa, como é que eu estou sentindo raiva? E estou aqui meditando, tal, mas depois foi leveza, foi muito bom. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. E fortalecer esse comentário que a Débora fez aí, da autoobservação. E a expiração, né? Você falou, eu respirei, soltei, né? A gente solta, expira, né? Solta o ar, né? Deixa o que está preso sair com essa expiração, né? Então, a gente se observar com isso. E já aconteceu também comigo, às vezes, o contrário, né? Eu estou sentindo algum sintoma, durante a meditação a gente não sente nada. Seu corpo instantaneamente fica leve, para, ou a gente precisa ainda de ver algo. Aí a gente não observou nada e o nosso corpo, então, durante a meditação, mostra esse sintoma. A gente se dá conta daquilo. E a Sophie fala que uma doença, às vezes, se manifesta no nosso corpo, às vezes 10 anos antes, né? Então, para a gente ficar atento os sintomas que a gente sente durante a nossa meditação, ok?
E pode vir também, Débora, uma tristeza, né? Às vezes acontece nos cursos também, a pessoa não sabe por quê, mas às vezes vem uma lágrima de um lado, às vezes vem uma lágrima de outro, e nem tudo precisa vir para cá, né? Para a gente entender, compreender. Só deixa aquilo passar por você sem julgamento, e se identificar, sem se colar com aquilo, mas deixar vir e o que a gente sente assim no cosmos é simplesmente cura. Alguma coisa está tendo vazão, né? É Então, isso mesmo. Foi o caso da Zilda, né? Ela se observou essa raiva, mas a gente pode observar, como você está falando, a tristeza. Ou o choro mesmo, às vezes cada vem. um. É isso que eu ia É, falar. Às vezes vem o choro também, até tá? depois que você termina, e você identificar aquele choro, né? Porque para mim, às vezes, já surgiram várias vezes, e eu digo, nossa, que gratidão, era um choro de gratidão. Não era tristeza, não era raiva, mas foi um choro de gratidão. E a gente também que acaba percebendo isso, diferenciando isso também, né? Não precisa ser exatamente quando você está meditando. Às vezes eu termino e eu sinto também, né? É, Muito muitas vezes é uma liberação mesmo, né? também. A Sophie mesmo fala no livro, né, que ela era muito cética, que quando ela teve contato, né, com quem ensinava um pouco o cósmico, porque ela desenvolveu o cósmico, é ela que passou adiante, desenvolveu muitas coisas. E a primeira vez que ela recebeu uma imposição de mãos, ela não queria receber essa imposição. E aí ela pediu, né? Ele pediu, deixa eu colocar em você, se você não gostar, eu tiro na hora. E aí aconteceu isso, né? Ela, que Daniela chegou a dar um exemplo, ela começou a lágrima escorrer e ela não estava pensando em nada. Ela não estava triste naquele dia, ela não lembrou de nada e ela viu, olha, tem algo muito forte aqui, né? E ela quis, então, experimentar mais. Mas cada um é único, né? Então, cada um vai ter sua experiência. Mas é muito importante a gente se dar essa oportunidade. A gente meditar, continuar, que a gente vem num curso, ou a gente vem aqui, a gente fica, olha lá, é bom, é legal, porque existem muitas curas durante um curso de Cosmic Power ou uma meditação juntos. Mas a gente tem que também fazer algo pela gente, né? E é a nossa responsabilidade. Se a gente sabe que tem algo bom, que a gente sentiu algo bom, a gente continuar fazendo aquilo para a gente. Porque nós somos, É, cada um é responsável por si, né? ô Débora, tem um parágrafo que ela é muito, assim, assertiva. Ela diz assim: a meditação Cosmic Power é um instrumento perfeito para o crescimento pessoal e espiritual. Ela atua preventivamente de maneira física, assim como de maneira espiritual em nosso sistema nervoso, e com isso em todo o nosso bem-estar geral. A meditação Cosmic Power leva à calma perfeita e ao silêncio. Por isso ela pode ser executada por toda parte. E ela diz também que o foco é na respiração, que a gente não precisa fazer nenhum julgamento de valor, não precisa ter nenhuma intenção, e frisa que o efeito se coloca por si só. Tem. É, bom, tem uma parte aqui que ela falou uma frase que eu achei muito importante. Ver se eu acho aqui. Ah, ela nos leva para o centro interior, para a calma e para longe do auto-engano da realidade. Esse auto-engano da realidade, né, que tem a ver com o nosso contato, com o nosso cerne, que ela chega a falar até essa palavra, que mais profundo, que nós vemos que nós não somos só isso aqui, né? Então, a realidade, às vezes, nos faz se ver enganados,
Na realidade, alguém foi injusto comigo, eu não tive bons pais, né? É, eu não posso, eu não consigo. Né? Então, esse é um auto-engano, porque todos nós somos capazes de tudo, né? Então, a prática nos leva a isso, a ter essa expansão de consciência, essa tomada de contato com essa expansão espiritual, e nós vemos que nós somos muito mais do que isso, que cada coisa que acontece na nossa vida é algo para o nosso aprendizado, ok? Bom, acho que está dando a hora da gente meditar. Mais alguém precisa de falar alguma coisa? Mais alguma pergunta? Está todo mundo muito sério. Cadê o sorriso? É, ok? Porque o Cosmic Power se trata disso, né? Quando a gente realmente está tolerante, que a gente está generoso, esse sorriso fica fácil no nosso rosto, né? Ok? Então vamos para a nossa meditação, ok? Ok. Todos aqui? Muito bem, muito bem. Que ótimo. Essa semana tem mais meditação, os encontros de meditação fora aqui da comunidade, a gente tem a oportunidade de meditar mais tempo ainda, né? Do que esse tempo aqui que a gente faz na comunidade, tá bom? Quem quiser uma meditação mais longa, que está sempre lá conosco, né, Daniela? Ok? E Então, muito muitas outras multiplicadoras, né, Débora? Além de nós duas, a própria Cleide, que está aqui com a gente, que também conduz meditações, outras bem, colegas nossas, né? em foras da Alemanha também, né? Ok? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada, Daniela. Obrigada, Cleide. E obrigada a Obrigada a todos. Muito todos. obrigada. Até o nosso próximo encontro.